Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando e nessa sessão do curso de análise de conjuntura usando a Python, iremos avançar para a aula número 9, onde o objetivo é fazer procedimentos de coleta e tratamento de dados do CAGED, tanto no R quanto no Python. Essa daqui é a primeira parte da aula, que a gente vai fazer os códigos no R. Na segunda parte, a gente faz os códigos no Python. Bom, o CAGED, para quem não conhece, né, é, é uma série lá do Ministério do Trabalho, que vai disponibilizar ali, são registros administrativos. Esses registros administrativos vão resultar em séries temporais que vão informar o emprego formal no Brasil. Então, a gente vai ter ali o número de pessoas admitidas e demitidas, né, em frequência mensal. E aí, uma coisa menos a outra vai dar o saldo líquido entre admitidos e demitidos. Então, quem quiser saber mais sobre o CAGED, está aí o site aí do Ministério do Trabalho. Basta consultar aí as informações no Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho. Vai ter aqui informações do antigo CAGED e do novo CAGED, onde houve mudança metodológica, acho que lá em 2020, tá? Na viagem de 2019 para 2020. E aí, como são registros administrativos, também vai ter aqui microdados, tá? A gente vai focar nas séries agregadas a nível nacional, que no caso a gente vai utilizar lá pelo IPEAData. Acho que é .gov.br. Nesse IPEAData, né, é mais fácil de utilizar, a gente já abordou o IPEAData aí previamente no curso, é mais fácil de utilizar essas séries do CAGED. Tem aqui já as três séries agregadas, né, a nível de país. Então tem o número de admitidos no mês, número de demitidos e o saldo, certo? E aí, só comentando, né, isso daqui é somente referente somente a empregados, né, formais, ou seja, registrados aí pela CLT, tá? Então, para quem quiser saber mais, é só consultar aí o site do PDET. Então, aqui é mais fácil no IPEAData, né? Aqui, ali no PDET teria que baixar um monte de arquivo. E aqui a gente já tem tudo mais prontinho para a gente utilizar. Então, vamos abrir aqui o RStudio. Vou abrir aqui um projeto. O RStudio está sendo renomeado em breve para POSIT, né? O RStudio Cloud vai ser nomeado como POSIT Cloud, tá? Então, no futuro, se você estiver utilizando o RStudio Cloud, vai ter outro nome. Vou chamar esse projeto aí que eu estou criando de conjuntura 09. E aqui vamos começar a estruturar um código, né, para coletar essas séries aqui do IPEAData, tá? A gente vai pegar essas três séries aí. Então vamos esperar terminar de abrir aqui. Vou instalar o UseDis para abrir uma estrutura de pastas, né, de um projeto aqui de RStudio. E aí vai ter ali a função create project. Vou chamar o projeto de conjuntura 09. Vai me abrir aqui um projeto para mim. Quero criar nessa pasta aqui mesmo. Não quero salvar arquivo rdata. Aí tá aí. Vou mudar aqui só o tema antes de continuar. Cobalt. E os painéis aqui não vai interferir no código. E isso aqui é uma configuração pessoal, né? Você fica à vontade para fazer também. E aí tá aí, eu tô aqui no script. Tem aqui esses arquivos. Vou abrir aqui um arquivo de R na pasta R. Então, UseDis, UseR. Vou chamar ele de conjuntura 09. Então tá aí. Ele criou aqui fora do projeto, ó. Então vamos corrigir. Para isso a gente tem que setar o diretório primeiro. Então, estou na pasta conjuntura 09, vou setar o diretório. E agora sim, vou criar o script. E agora ele... deixa eu recomeçar aqui. Então, vou fechar isso aqui, fechar isso daqui. Apagar isso aqui que não quero que esteja aqui. Vou apagar isso aqui também. E vou abrir o projeto e setar o diretório. Então, estou aí na pasta
do projeto, vou setar o diretório, setei, agora vamos chamar ali um script nessa pasta use this, use r, conjuntura 09. Aí tá aí criado. Certo? Então vamos carregar aqui alguns pacotes que a gente vai precisar para coletar ali os dados. Então, carregar pacotes. Vou precisar ali do IPEADATA R, que é um pacote aí que acessa os dados aí do IPEADATA. Então cliquei ali para instalar. Vou precisar também do dplyr para tratamento de dados. Vai ser bem simples, mas vamos carregar ele. E também o magrittr para utilizar ali o operador pipe. Certo? Então instalou ali os pacotes e estão carregados os pacotes. Certo? Então agora vamos coletar os dados. Vou criar uma seção aqui chamada dados. Vou fazer a coleta de dados. Então como que eu coleto dados com IPEADATA R, né? Para isso vai ter ali a função. A primeira coisa que você tem que saber, né? IPEADATA R. Primeira coisa que você tem que saber é o código da série que você quer coletar. Então eu vou criar aqui um objeto temporário com a saída desse available series. Ele vai me trazer, né, uma tabela com metadados de códigos de variáveis. Eu quero os metadados dessas séries aí. Então, ó, pesquisar aqui nesses metadados qual que são esses códigos que eu quero. Então é o saldo do novo KGED, né, e o número de demissões e admissões. Então aqui, entre essas séries aqui, as que eu quero são essas daqui, ó. Admissões novo KGED, demissões novo KGED, e aqui o saldo. Então vamos coletar essas daí. Na verdade não sei se está duplicado, porque tem empregados, admissões novo KGED, e aqui em cima tem empregados, admissões novo KGED, só que aí o novo está com minúsculo, e são códigos diferentes. Vou utilizar essas três primeiras aqui que eu estou destacando, tá? Se tiver alguma coisa errada, né? De repente pode ser alguma dessas outras séries aí. Basta consultar essas outras séries. Então, como que a gente pode fazer a coleta dessas três séries, né? A gente tem três códigos que a gente quer coletar. Você pode fazer simplesmente dados admissões. Você pode simplesmente pegar aqui o código, né, das três séries e chamar a função ali do IPEADATA R, que é a IPEADATA, para coletar os dados, passando o código para essa função aí. Aí você vai chamar a função 3 vezes. Ou você pode fazer aquele procedimento, né, de utilizar um for loop. Aí você especifica essa função só uma vez, né, e passa um vetor de códigos para rodar, né, iterar sobre essa função, que eu já demonstrei lá no caso do pip. Certo? Seria assim. Vou fazer desse jeito mais simplão, mais repetitivo, para não dificultar para ninguém. Então, IPEADATA, passo aqui o primeiro código que eu quero coletar. Então, esse aqui é o de admissões. Dados de emissões, IPEADATA R, IPEADATA. Segundo código que eu quero coletar, vamos copiar aqui, passar aqui para a função. E por fim, dados saldo vai ser igual IPEADATA R, IPEADATA. Eu passo o código aqui dessa série do saldo, que é essa daí. Então, colando aqui, vamos executar isso daqui, esses códigos. Vai me coletar as variáveis, certo? E aí tem que ser dessa forma, né? Porque a função aqui IPEADATA ela não é vetorizada, né? Que a gente chama. Você passa um código por vez no argumento code. Então, não daria para passar um vetor de múltiplos códigos aí para ela. Então, outro faz assim, ou como eu comentei, né, utilizando um for loop. E tá aqui os dados, ó. Então, esse temp ali eu já vou remover, não preciso mais. Então, rm temp vai sumir do meu environment aqui esse objeto. E tá aí, ó, 3 data frames, acho que é data frame, dados, admissões, são tibos, ó. Que vai ser a mesma coisa, né, que um data frame, mas de classe tibo, tá? Então, é admissões, demissões e o saldo.
Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, são todas as séries, como eu falei, esse daqui é o do novo KGL, né? Vai começar lá em 2020. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, janeiro de 2020, número de admitidos menos demitidos, tem que dar ali o saldo. Então, 66.818. Vamos ver se é isso aqui. Tá aqui, ó. Então, o saldo tá batendo. São essas séries aí que a gente quer mesmo, certo? Agora vamos pegar esses três tables aí e juntar eles em um único table, né? Então, geralmente você vai querer todas as variáveis num único objeto, né, para trabalhar a sua análise. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui tratamento de dados. E aí, vamos utilizar lá uma função do pacote por. Primeiro, né, como que você faz essa junção das tabelas, né, em uma única tabela? Você vai basicamente fazer um cruzamento, né? Você tem ali dados admissões, dados demissões, também vai ter o saldo. Mas vamos focar somente nessas duas por enquanto. Você quer cruzar essas duas tabelas, né? Você tem que basicamente unir as duas tabelas, né, por uma chave, né? Então você vai, como são séries temporais, você vai unir elas pela chave aqui, que no caso vai ser a coluna de data, certo? Então no mês de janeiro de 2020, a gente vai cruzar para essa unidade temporal, né, o saldo de admitidos, esse valor aqui, e o saldo de demitidos, que é esse valor aí. Então a gente quer uma tabela resultante, que vai ter uma coluna de data, uma coluna do saldo de admitidos, uma terceira coluna do saldo de demitidos, e também, né, uma quarta coluna com saldo, com o número, o saldo, né, o líquido. Eu falei saldo de admitidos e saldo de demitidos, mas é somente o número, né, de admitidos e demitidos, tá? Então a gente tem que fazer esse cruzamento aí. Como que a gente faz? A gente pode utilizar as funções join, né, que tem lá no SQL, na linguagem SQL, e vai ter aqui no R também versões correspondentes, né, no pacote de dplyr. Vai ter uma família de funções join para unir duas tabelas. Nesse caso aqui a gente vai utilizar, pode ser a left join. Então, como que ela funciona? Você passa uma tabela X, então dados admissões, uma tabela Y, então dados demissões, e a chave para cruzar ambas as tabelas, certo? Então a chave aqui, que é no argumento by, você passa o nome da coluna que vai corresponder, né, vai fazer a correspondência entre ambas as tabelas. Nesse caso aqui vai ser date, certo? Se eu fazer somente assim, se eu executar aqui, provavelmente vai gerar um output aqui que não vai ser tão interessante. Isso porque tem nomes duplicados, né, em ambas as tabelas. Então, aqui tem code, só que as informações são diferentes, né? Aqui tem velo, e os valores são correspondentes, né, a cada uma das variáveis. Então, o resultado é esse daqui, ó, ele uniu pela coluna date, trazendo aqui 9 colunas, 32 linhas. Então, tinha 32 aqui, tinha 32 aqui, aqui também vai ter 32. E aí ele foi juntando, né, as colunas. Então, velo x é a coluna velo do dataframe x que eu passei aqui, que é esse daqui. Então, são esses valores aqui. Velo y está aqui, ó, vai ser os valores do dataframe y que eu passei aqui, que é esses valores aqui, certo? Então, ele foi juntando lado a lado as colunas. Então, antes de fazer esse cruzamento, é interessante você renomear, né, essas colunas que estão aqui nesses dataframes aqui, certo? Para não sair esses outputs aqui meio estranhos, né? E aí você tem que fazer tratamentos adicionais, né? Acho que é melhor fazer prévio ao cruzamento. Então vamos fazer isso, vamos estruturar isso aí. E aí, como eu falei, a gente vai utilizar ali uma função do por, porque a gente quer cruzar três tabelas, né? Então, aqui no left join a gente só consegue cruzar duas por vez, certo? A gente podia chamar o left join duas vezes, né? Cruza essas duas, depois cruza o resultado com o dataframe aqui de saldo, né? Mas eu acho um pouco ineficiente. Talvez seja melhor utilizar ali a função
por reduce, certo? Você passa ali nesse argumento .x uma lista de data frames que você quer fazer aplicar uma operação e no ponto F qual a operação que você quer aplicar. Nesse caso aqui a operação que eu quero aplicar é o join, é esse left join, certo? Então fica bem simples. Então vamos fazer isso, ó. Por reduce, e aí vamos carregar aqui o por. Então por reduce, no ponto X eu passo a lista de data frames que eu quero fazer o tratamento, né? E no ponto F, né, eu passo o tratamento. Então, ponto X é list dados de emissões, dados de emissões e dados salto, certo? E aí eu vou fazer os tratamentos, né? Então, antes de fazer o cruzamento. Então, deixa eu só já colocar aqui o cruzamento, ó. Então você passa aqui a função que você quer aplicar nessa lista de data frames, tá? Ela vai ser o resultado final, né? Vai ser uma tabela, vai ser um outro data frame, né? Um table, na verdade, né? Com a união nesse caso desses três data frames. Então você passa aqui a função que faz isso, que é left join, certo? Só passa assim, somente assim o nome da função. E nos três pontinhos aqui, ó, esses três pontinhos, você passa argumentos que existem dentro aqui do left join. Então, ó, lá no left join tem o argumento by. Ele não está aqui no reduce, tá? Esse by aqui, ele vem lá do left join. Eu vou utilizar através desses três pontinhos esse argumento by aqui. Então, by date, certo? Então, antes de fazer esse cruzamento, ó, se eu fizer desse jeito que está aqui, vai me dar um resultado bem estranho. Então, tem ponto x, ponto y, depois vai ter mais colunas aqui, ó, velo, certo? Então fica bem difícil, né, de fazer os procedimentos, certo? Então eu vou fazer aqui, ó, tratamentos nessa lista aqui de data frames. Então eu vou pegar o de emissões, que é essa tabela aí, e vou selecionar somente as colunas, já renomeando elas. Então dplyr, select, na verdade, eu quero uma coluna chamada data igual a date e a coluna admissões igual a velo, certo? Então, ó, ao invés de passar isso daqui, eu vou passar isso daqui para o left join. Eu vou fazer esse mesmo procedimento, ó, renomear as colunas e selecionar só o que eu preciso para os outros data frames, ó. Certo? Então, data, aqui vai ser de emissões, e aqui vai ser salto, certo? E aí, agora sim, só muda aqui o by, né? Eu troquei o nome da coluna, vou colocar aqui data, ó. E agora sim eu vou ter um data frame mais interessante de trabalhar, certo? Então tá feito aí o tratamento. Então vou salvar nesse objeto dados. E agora a gente tem os dados tratados, certo? Você poderia fazer esses tratamentos aqui de outra forma. Você poderia, por exemplo, simplesmente chamar uma função bindRows do pacote de dplyr e passar ali os três data frames, ó. Então, admissões, demissões e salto. E aí, ao invés de cruzar lado a lado as colunas, esse bindRows ele vai empilhar os três data frames, né, um embaixo do outro, ó. Então, coloca aqui um view, ó. E aí você tem os dados empilhados agora, ó. Então, talvez seja até mais fácil, né, você fazer assim. E aí a questão, né, de você recodificar isso daqui, certo? Chamar isso daqui de saldo de admitidos, por exemplo, chamar isso daqui de demitidos e isso daqui de saldo, né? Então você recodifica a informação para saber o que é o que. Renomeia essa coluna de data, por exemplo, aí já tem o valor aqui. E aí você pode desempilhar, né, como já demonstrado aí previamente no curso,
esses dados que estão empilhados, né? Então você teria esse mesmo resultado aqui por um jeito diferente, né? Então aqui o código, né, é questão de você fazer do jeito que você se sente mais à vontade, né? É, e aí tem total liberdade, né? Você escrever o código de um jeito ou de outro, o resultado seria o mesmo, certo? Então tem essa flexibilidade em linguagem de programação, certo? Então tá aí o resultado do código, dos dados coletados e tratados, certo? Então o exercício era esse, bastante simples, demonstrar a coleta e tratamento dos dados. Agora, na próxima aula, a gente faz a parte de Python, certo? Então, se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato lá no suporte. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.